Atendendo às solicitações, nós iremos trabalhar neste vídeo o que ocorre após a morte. É um tema muito difícil de falar, porque nós iremos falar de algo que não está no conhecimento comum do ser humano. A morte é algo real, é algo que ocorre com todas as pessoas. Se nós perguntarmos para uma pessoa de raciocínio lógico qual a coisa mais certa desta vida, esta pessoa vai dizer, com certeza, a coisa mais certa desta vida é a morte. Mas o que ocorre do outro lado da vida, se é que existe o tal outro lado da vida, ou o que ocorre após a pessoa morrer, após a morte, isso é um tema muito difícil de trabalhar, é um tema muito difícil de lidar e já tem gerado muitas polêmicas, porque as pessoas, principalmente nós evangélicos, falamos, o corpo volta ao pó como era antes e o espírito volta a Deus que o deu. Logo, o ser humano é um ser tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Então, fica aí as questões, as perguntas. O que ocorre então com a alma e com o espírito? Porque o corpo vai voltar ao pó, porque do pó saiu e o espírito volta para Deus, a alma vai para onde? Se o espírito volta para Deus e a alma do ser humano, para onde que vai? Qual é a situação que ocorre após a morte? Nós iremos trabalhar esse tema observando a luz das Escrituras Sagradas, observando a luz da Bíblia, não falando simplesmente um fruto de um pensamento do ser humano ou fruto de um pensamento lógico, mas observando o que diz as Escrituras, observando o que diz a Bíblia Sagrada, no que ocorre após a morte. Será um tema de tirar o fôlego, será um tema que vai te encaminhar para um propósito, será um tema que vai te mostrar uma realidade, ainda que abstrata, porque quando se fala da morte ou o que ocorre após a morte, tudo isso que é falado em teoria. Ninguém pode falar o que ocorre do outro lado, se é que existe o tal outro lado, com concretude. Não dá para se falar com concretude, algo concreto. Então, tudo que se fala com teoria. Alguns dizem, não, é porque a alma fica dormindo, vai para o sono, vai dormir o sono da alma. Outros dizem, não, a alma fica reencarnando, vem. E o que é que a Escritura diz realmente é o que nós precisamos e vamos procurar mostrar dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada, o que realmente ocorre à luz das Escrituras. Mas volto a repetir, sempre falando que tudo isso ocorre em tese, ocorre em teoria. Não tem como alguém afirmar com concretude o tal fato. Porque se afirmar o tal fato, ele está afirmando por fé. E aqui o caso não é trabalhar simplesmente a fé do indivíduo, mas trabalhar algo concreto. E isso é difícil, trabalhar algo concreto após a morte, falar do que ocorre. Então nós vamos analisar este fato. Você está preparado? Então continue observando e assistindo este vídeo. Você está no canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal e nos ajude a divulgar estas mensagens que existem no nosso canal. Também te peço que deixe os seus comentários, que faça os seus comentários sobre o que você está entendendo do vídeo, o que você entende deste assunto, e também deixe sugestões de outros vídeos que você queira que seja abordado neste canal. Também te peço que deixe o seu like, é muito importante o seu like, nós ranquearmos esse vídeo para que ele chegue também a outras pessoas e acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem neste canal. Deixando então de delongas, vamos para o tema. O que ocorre após a morte? Como já mencionamos, os espíritas têm as suas ideias, os seus pensamentos, o que nós respeitamos.
Nós não estamos aqui para refutar a fé de ninguém. Quem tem a sua fé, preserve, conserve a sua fé. Não é o propósito desse vídeo refutar a fé de ninguém, nem questionar a fé de ninguém. Quem acredita também no tal sono da alma, que a alma fica dormindo no pó da terra, que acredite. E quem tem outro tipo de crença, que acredite também. O objetivo não é esse, mas o objetivo é mostrar à luz da Bíblia Sagrada, à luz das Escrituras, o que nós entendemos sobre esse assunto, o que ocorre após a morte. E analisando a Bíblia Sagrada, analisando as Escrituras, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar os textos bíblicos que nós estamos citando aqui. Olha o que diz em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Olha o que diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te concedeu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há nem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Veja que o velho e sábio Salomão, ele está dizendo às pessoas da sua época, os seus contemporâneos, e consequentemente esse ensino chega até os nossos dias, que você deve viver a sua vida, desfrutá-la debaixo do sol, porque na sepultura não há indústria, não há comércio, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma, para onde todas as pessoas que morrem irão. E aí nós já podemos formular um pensamento que esse negócio que existe alma consciente, pessoas conscientes após a morte, é a pessoa desconhecer o que realmente é a Escritura ou o que a Escritura está realmente dizendo. Então veja que Salomão está dizendo que na sepultura, para onde todas as pessoas irão, não tem comércio, não tem projeto, não tem indústria, não tem sabedoria, não tem louvor, não tem adoração, não tem nada. Quando morreu, acabou. É o que está dizendo Salomão. Não sou eu que estou formulando esse tipo de pensamento ou esse tipo de ideia, é as Escrituras, claro que vem de um tempo antigo, e nós precisamos entender o que realmente a Escritura está nos transmitindo, mas o que ela está nos transmitindo é justamente isso, que na sepultura não tem nenhum tipo de conhecimento, não tem ninguém consciente. Esse assunto de dizer que tem alguém consciente na sepultura, e por incrível que pareça, isto permeia até mesmo o mundo evangélico atual, isso não faz parte do contexto das Escrituras. Isso é uma bobagem dizer que quem morre está consciente. Veja o que Salomão falou no capítulo 3, do verso 18 ao 21, o que Salomão deixou escrito em Eclesiastes, do capítulo 3, verso 18 ao 21. Veja o que disse o velho e sábio Salomão: disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede ao filho dos homens, isso também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? É uma pergunta. Veja, esta palavra fôlego é o sentido de espírito ou alma, tem esse sentido de espiritualidade. Então Salomão está dizendo, quem é que adverte, quem é que ensina que o fôlego, ou que o espírito, que a alma dos animais desce para debaixo da terra e a dos homens sobe para cima? Veja que situação, veja que coisa. Salomão está dizendo que a vantagem do ser humano sobre um animal não é nenhuma.
que a vantagem de um homem sobre um cachorro, sobre um porco, um boi, não é nenhuma. Todos têm o mesmo fôlego, todos vieram do pó e em pó se tornarão. Veja o que está dizendo Salomão sobre o que ocorre na morte. Você pode consultar na Bíblia, aí na sua própria casa, e deixar de ser enganado, porque o que se vê são pessoas querendo enganar pessoas. Não se preocupe, me engana que eu gosto, morreu, já foi para o céu, já está no céu. Isso é conversa fiada, isso é uma forma de enganar as pessoas que não tem preocupação em saber o que diz as Escrituras. Mas nós estamos te mostrando o que ocorre. Não é pensamento meu, não é ideia minha. Isto é o que está dizendo as Escrituras. Foi o que deixou escrito o velho e sábio Salomão, que o Espírito, quem foi que advertiu? Quem foi que advertiu, disse o velho e sábio Salomão, que o espírito do homem sobe e que o espírito do animal desce? Isso é uma bobagem. Não tem como alguém formular uma tese e dizer isto é concreto. Não tem como se formular tal tese e dizer que é concreto. Por que que não tem? Porque nós não temos condição de saber. Então nós vamos analisando de acordo com aquilo que está escrito. E o que está escrito não nos leva a entender que existe consciência do outro lado da vida, se é que o tal outro lado da vida existe. O que ocorre na morte, ou o que ocorre após a morte, vamos dar continuidade aqui. Continue assistindo esse vídeo e deixando os seus comentários aí sobre o que você está entendendo. Esse texto bíblico que nós iremos usar aqui de Apocalipse capítulo 6, verso 9, ele é muito defendido, principalmente pelos evangélicos, para justificar que a alma de quem morre continua existindo após a sua morte. Vejamos o que diz o texto bíblico, o que diz a ideia dessas pessoas e formularemos um pensamento. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Isso está envolvendo o período que a Bíblia descreve como grande tribulação. Então João, ele tem uma visão e ele diz que viu debaixo de um tal altar almas de pessoas que foram mortas. Ele não diz de pessoas, mas ele fala alma dos que foram mortos. Então é de pessoas, alma dos que foram mortos pela palavra de Deus e por o testemunho que deram. Assim dizem os promotores do conceito da imortalidade da alma. Uma vez que o texto fala em almas daqueles que tinham sido mortos, está claro que essas almas continuam conscientes após a morte do corpo, já que mantinham uma conversação. Bom, isso não é bem assim. Nós temos que entender o conceito do ser humano como um ser tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Com corpo, alma e espírito forma o ser humano. Então o ser humano é um ser tricotômico composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material e todos já sabem o que é e o que significa. A alma, que vem do hebraico nefesh e passou para o grego psique, chega na nossa língua como mente. Chega na língua portuguesa, a alma como sendo a mente do indivíduo. Eu pergunto a você, caro ouvinte, que está assistindo este vídeo, que está compartilhando este vídeo, qual a mente que pode continuar existindo e funcionando consciente após a morte do corpo? Pense você mesmo e tire suas próprias conclusões se uma mente tem condição de continuar existindo após a morte do corpo. E o espírito vem de que palavra? O espírito vem de uma palavra chamada ruach, que foi traduzido para o grego pneuma, que chega na nossa língua como vento, como ar, como respiração. O que nós podemos entender? Que o espírito é o fôlego de vida, que às vezes é traduzido até mesmo como narinas e garganta, que dá vida ao ser humano, que dá vida ao homem, à mulher, ao animal. O espírito é o fôlego de vida. Qual o fôlego de vida que continua existindo após a morte do indivíduo, após a morte da pessoa? Então, pastor Gilvaí, o que significa então essas almas debaixo do altar? Significa que são pessoas. Deus não é Deus de morto.
Deus não é Deus de morto, não tem morto nos céus. Nos céus não tem mortos. Como a Bíblia está dizendo que essas almas estão debaixo de um altar, subentende-se que era uma visão joanina, que João está tendo esta visão, e esta visão é algo celestial. Se é algo celestial, eu posso afirmar categoricamente, aqui sem medo de errar, que não tem nenhuma pessoa morta aí, ou alma morta. Não tem. Aí se trata de pessoas vivas, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então essas pessoas foram mortas, sim, foram mortas, mas passaram pelo crivo da ressurreição. Porque Deus não vai levar ninguém morto para os céus, não tem condição. Isto é contra as Escrituras, isso é contra o que a Bíblia ensina no seu conceito geral. Essas almas são pessoas que passaram pelo crivo da ressurreição e estavam clamando sim por vingança por causa do sofrimento a qual eles foram submetidos. E Deus disse para ele, calma, aguarda, porque o tempo ainda não chegou, mas o tempo ainda chegará, o tempo vai chegar. Então está claro que este conceito de morto vivendo em outra dimensão, de mortos vivendo em outro lugar, é um conceito equivocado, é um conceito errado. Você pode estar questionando, mas o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele disse, assim como existe corpo animal, se referindo ao corpo carnal, existe também corpo espiritual. E como nós trouxemos a imagem e semelhança de Adão, que era o corpo carnal, nós traremos a imagem e semelhança do Cristo, que é o Adão celestial. Então eu posso te afirmar categoricamente que essas almas debaixo do altar não são almas, mas são pessoas que estão vivas e clamam e adoram a Deus. Esta é a realidade e a verdade das Escrituras. Vamos dando continuidade aqui a esse conceito no que ocorre após a morte. A alma fica vagando após a morte? É um questionamento que nós estamos vendo aqui e fazendo aqui nesse vídeo, esse questionamento. A alma fica vagando por aí após a morte, ela vem, reencarna, volta, tem outra existência, não tem a outra existência, ela fica entrando num túnel, saindo, ou vai para algum lugar, sobe uma escada, desce, vai para os céus, volta aqui, encarna em alguém. É isto que as Escrituras diz, é isto o conceito. Nós não queremos menosprezar a fé de ninguém. Continue com a sua fé, eu volto a repetir. Continue com a sua fé, com o seu pensamento, mas se a palavra de Deus tocar no teu coração e ela transformar o teu entendimento, dê ouvidos à palavra do Senhor. Porque será que a alma fica vagando? Será que a alma volta a reencarnar e tem vários tipos de existência, como nós estamos falando desde o início deste vídeo? Nós só podemos falar isto em teoria, não temos como falar em concretude. Mas veja o que diz as Escrituras na carta aos Hebreus, no capítulo 9 e versículo de número 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso está escrito em Hebreus 9, 27. Veja que o ensino das Escrituras é este. Aos homens está ordenado. Quem ordenou? Deus. Quando a Escritura diz que está ordenado por alguém que tem o controle, que tem o comando. Alguém que sabe o que está fazendo, alguém que tem conhecimento do que é certo e do que é errado, do que é melhor para o ser humano. Então ele diz, aos homens está ordenado a morrer uma única vez, não é duas nem três. Então a Bíblia, ela não ensina em hipótese alguma a reencarnação do ser humano, a ida do ser humano ao local chamado, que a Igreja Católica colocou como purgatório, que os evangélicos chamam do tal seio de Abraão, como nós vamos abordar mais à frente. Não tem isso, não existe esse tipo de coisa dentro das Escrituras. Aos homens está ordenado a eles morrerem uma única vez. Eles morrem uma única vez e depois da sua morte segue-se ao juízo. Não tem como o homem continuar existindo ou o homem continuar vivendo após a sua morte. Não existe
tal procedimento. O escritor aos Hebreus, ele foi categórico, ele foi taxativo, ele estava consciente, dizendo: aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, morrer uma vez só, não existe possibilidade. E quando ele diz isso, ele também logo está neutralizando essa questão da existência do ser humano em uma outra dimensão, a não ser que haja uma intervenção divina. Sem a intervenção divina, não tem condição do ser humano continuar existindo ou passar a existir sem uma intervenção divina, sem uma intervenção de Deus. Por quê? Porque só Deus pode trazer à existência aquilo que não existe mais. Veja que nós não estamos questionando aqui se tem possibilidade dos homens ressuscitarem ou não. Isto é um outro assunto, é um outro tema que pode ser trabalhado em um outro vídeo, a questão da ressurreição. No entanto, nós podemos dizer que é uma das doutrinas bíblicas a questão da ressurreição. Então, esse negócio da pessoa morrer e continuar existindo em uma outra dimensão é conversa furada. Esse negócio da pessoa morrer, estar encarnando ou estar no purgatório, pagando pelos seus pecados, é conversa fiada. Só quem tem condição de pagar o pecado do homem, o pecado do ser humano, é uma gota do sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz do Calvário para redimir o homem que acredita naquele sacrifício vicário dos seus próprios pecados. Então, aos homens está ordenado uma única morte, vindo depois desta morte o juízo. Este é o ensino geral das Escrituras. Almas no seio de Abraão. Vejamos então o que diz o texto bíblico, que os pretensos defensores desta teoria, que na verdade é uma teoria, defendem a existência de pessoas que morreram em uma outra dimensão, porque o texto bíblico vai se tratar de uma outra dimensão, de um outro pensamento. Mas veja bem, isto aqui é apenas uma parábola. Se pegou essa parábola para formar doutrina. Isto é um erro teológico, é um erro de interpretação. Não se pode formular uma doutrina em cima de uma parábola. Havia uma crença dentro do mundo hebraico. No mundo hebraico antigo havia essa tal crença em que os homens continuavam vivos debaixo da terra ou no tal paraíso, como que o tal paraíso ficava debaixo da terra. Vejamos o que diz o texto bíblico e posteriormente nós formularemos uma ideia. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Isso está em Lucas, capítulo 16, do versículo 20 ao 31. É uma conversa de uma parábola que Cristo Jesus contou. Por trás de uma parábola é bom nós entendermos que existe sim uma grande verdade. E por causa desta parábola, isso
sabendo que esta parábola, por trás dela, existe uma grande verdade, uma grande realidade, os defensores da alma existindo após a morte, porque morreu o rico e morreu Lázaro. Os dois foram sepultados. Um foi parar no seio de Abraão, o outro foi parar no inferno. E do inferno ele ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio, e aí começa essa conversa, esse diálogo, e por trás desta parábola existe uma grande realidade. Com certeza, Jesus nunca teve em mente que debaixo da terra existia um abismo que era intransponível. Se Jesus conhecia, foi ele quem criou o planeta Terra, e ele sabe muito bem o que é o planeta Terra, ele não poderia ter em sua mente que debaixo da terra tinha um lugar onde a alma dos justos ficavam e outro lugar onde ficava a alma do ímpio. Um lugar tinha fogo e o outro não. Um lugar era de sofrimento e outro não. Isto é um erro teológico dos defensores dessa teoria. O que Jesus está mostrando é a divisão que existe entre o universo relativo e o universo absoluto. Quem está no universo relativo não passa jamais para o absoluto, e quem está no absoluto não passa para o relativo, a não ser que haja uma abertura de uma passagem, de uma passagem da sexta ou da sétima dimensão para a sexta, ou da sexta para a sétima. É disso que Jesus está falando. Quem está lá no céu, só de lá passa para cá, de cá não passa para lá, a não ser que haja essa abertura de portal. Podemos falar aqui de abertura de um portal, é a palavra que eu estava procurando, para que quem está de um lado passasse para o outro, se houver esta permissão da parte de Deus. Mas também não podemos afirmar que houve conversa entre rico e Abraão e Lázaro e coisa dessa natureza. Por quê? Porque morto não fala. Abraão já era morto, Lázaro era morto e o rico era morto. Quem pode afirmar que morto fala? É apenas, companheiro, uma parábola. Você tem que entender que parábola não é linguagem literal. Parábola é linguagem figurada. Parábola quer transmitir uma verdade, uma realidade. E a realidade não é de morto falar. Tira isso da cabeça, caro amigo. Eu te peço, tira isso da cabeça. Os mortos não falam, os mortos não andam, os mortos não conversam, os mortos não têm prazer, os mortos não comem, os mortos não têm indústria, os mortos não têm consciência, os mortos não têm conhecimento de nada. Morto não tem conhecimento de nada. Ah, mas o meu pastor falou isso, ele está te enganando. Infelizmente ele está sendo enganado e está te enganando talvez. Ah, mas o padre mencionou que vai para o purgatório, está te enganando do mesmo jeito. Ah, mas eu fui no terreiro de Umbanda e o candomblezeiro me falou que eu posso reencarnar, que tem alguém reencarnando. Isso é conversa fiada, ele está ludibriando a tua mente. Morto não vai para lugar nenhum, morto não tem condição de fazer nada. Só quem pode fazer alguma coisa são os vivos. Os mortos não têm condição de fazer coisa alguma. Então esse negócio da existência de almas fora do corpo, longe do corpo, existindo em uma outra dimensão, isso é conversa furada, isso é conversa fiada. A Escritura nunca defendeu tal coisa. Continue assistindo esse vídeo. Como estamos mencionando, os mortos não têm consciência de nada. Os mortos não falam, os mortos não têm comunicação. Esse negócio de comunicação entre mortos é um outro assunto que pode ser abordado em outro vídeo, pois se trata de uma outra situação que não tem nada a ver com o ser humano. O ser humano que recebe uma reencarnação, ele não está recebendo esta reencarnação de outro ser humano. Esta é a realidade nua e crua, mas nós não iremos abordar isso aqui. Nesta imagem que você está vendo, que nós estamos tratando dessa questão do seio de Abraão, o rico aí atormentado no fogo, na chama, gritando: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo e vim molhar a ponta do dedo aqui na minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Isso é conversa furada, isso é conversa fiada. Esse texto bíblico já foi questionado muitas vezes por outros estudiosos também, e isto não corresponde com a realidade. No entanto, nós precisamos dar coerência
daquilo que está escrito. Como mencionei já neste comentário, que esse texto bíblico não está formulando uma doutrina da existência de pessoas no lago de fogo, como você está vendo, existindo, vivendo. Esse negócio de dizer que quem for condenado será lançado num tal lago de fogo e continuará existindo, sofrendo, é porque a pessoa não está entendendo aquilo que a Bíblia está ensinando. A Bíblia diz que quem for lançado no lago de fogo é a segunda morte. Se é a segunda morte, é a ausência de vida. Não tem condição de alguém continuar vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é uma contradição sem tamanho. Então, não estou aqui dizendo que pessoas não serão condenadas, que pessoas não serão afastadas, que pessoas não serão apagadas da existência longe de Deus. Não estou dizendo isso. Mas esse assunto de lago de fogo, de morte eterna no lago de fogo, de sofrimento eterno, de morto falando, de morto urrando, de morto berrando, sofrendo em chama, vai sofrer enquanto estiver em vida. E se porventura não se arrepender dos seus pecados, acreditando em Cristo como o redentor da sua alma, da sua vida, será condenado eternamente para não mais existir, para não estar na presença de Deus, que é muito pior do que um sofrimento, tal sofrimento eterno. Então estou te dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão. Nós estamos falando da questão da alma existindo fora do corpo. Isto é conversa fiada. A Escritura não dá apoio, não tem apoio bíblico para uma alma existir fora do corpo. Não tem apoio bíblico para uma alma continuar existindo longe do seu corpo. Isto é conversa furada. Isto não é ensinamento bíblico e nem tampouco de morto conversando do outro lado da vida, se é que o tal outro lado da vida existe. Espero que este vídeo tenha esclarecido este assunto da questão da alma existindo fora do corpo, do que acontece após a morte. Espero que tenha atendido os teus requisitos, os teus preceitos. Deixe os seus comentários aí, o que você entendeu, deixe o seu like, deixe o seu joinha e se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajudando a levar esta mensagem a outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.